de Mão, o Outro Testamento de Jesus Cristo, né? Então esse acaso eu já falei, era uma pocilga emocional muito violenta na Igreja Católica. Eu deixei de ser católico por uma questão. A Igreja de Deus é maior do que a igreja. Você escolha com Voltando à mentira do Dr. Rodrigo Silva. Eu era católico tal, mas eu mudei de religião por questão doutrinária, porque não concorda com o magistério, porque se revoltou contra o magistério, se apartou, cara. É simples você entender. A Bíblia diz, toda divisão, Mateus 12, 25, será destruída. Atos Apóstolos 2,42, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, pô. Os pais apostólicos têm que seguir esse fundamento. Porque o último discípulo amado, João, Apocalipse ali, a revelação acaba nele, pô. Não queira esperar outra revelação de Ellen White, de essas revelações protestantes que surgem através de um sonho. Porque os caras querem inventar doutrina, pô. É só, o Catecismo 66, ó. É só. A economia cristã, portanto, como aliança nova, define. Jamais passará e já não há que espere nenhuma nova revelação, ó. O Ellen White teve várias revelações. Os mornos, essas igrejas que a triangular, outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completa. Cabe à fé cristã a captar gradualmente ao longo do século todo o seu alcance. Ó. Não está explícita, explicada. Cabe ao magistério explicar. Porque Efésios 3,10 voltando, ó, não há outra revelação. Ó, a economia cristã, portanto, com aliança nova, definitiva, jamais passará e já não há que espere nenhuma nova revelação. Acabou no discípulo amado. Pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita, completa. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo do seu alcance, longo do século, do todo ao seu alcance, ó. Não está explícita, explicada, porque Efésios 3, a divina verdade será conhecida pela igreja. A igreja que vai explicar a doutrina. Se você for meditar os pais apostólicos, a patrística, seguiram que os apóstolos seguiram, porque não pode ter outra revelação. A revelação foi dada, 1 Coríntios 2, 20, aos apóstolos que ele primeiramente constituiu. Ah, mas é questão doutrinária, sim, Rodrigo Silva. Paulo, ele perseguiu a igreja, devastava a igreja. Tanto ter participação, Atos Apóstolos 1:8, da morte de Santo Estevão. Ali, ele fala em Atos, aqui já acaba todo o seu contexto, toda essa ladainha suados, Atos. Olha só, mudei de religião por questão doutrinária. Olha o que Paulo está falando, meu querido, ó. Você é mais um Saulo. Atos 22, 4, ó. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, a ponto de matar, Atos, Santo Estevão, Atos Apóstolos 8:1. Eu, Paulo, havia aprovado a morte de Estevão. Tem uma doutrina, Atos 2:42, ó. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, na fração, na comunhão, na fração do pão, ó. Então, meu irmão, apostatou da fé, se atira a fábulas. Se você renega a doutrina, você está renegando o magistério. O magistério é a esposa do Senhor. Quem comanda todo o corpo ali? Cristo. Cristo era a cabeça. Colossenses 18 e Colossenses, ó, 2.
Olha só. 2:19. Não se mantém unida a cabeça, da qual todo o corpo, pela união das junturas, articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto por Deus. Ó. O corpo está com a juntura da cabeça. Ele fala bonito, ele se expressa bonito. E isso que é o tipo do falso profeta. Romanos 16, 17 e 18. Segundo a ciência, ó, já fiz um vídeo falando sobre esse texto. Olha só. 2:9. A manifestação do ímpio, só você meditar o do 2 em diante, você vai ver. Será comparado graças ao poder de Satanás, de toda sorte de protestos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de toda a sedução do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor, a verdade, que os teria por salvar. Ó. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os introduzindo a acreditar no erro. Olha só, quem segue essas doutrinas, quem segue esse erro, essas novidades, esse pensamento diferente do fundamento dos apóstolos, estão caminhando para o erro. Porque é a vontade de Deus, porque eles desprezaram a verdade. A doutrina de Cristo, pô. Desse modo serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal, ó. Todos serão condenados porque não deram crédito à verdade. A verdade está onde? A Bíblia nos revela, pô. Efésios 3:10, ó. Assim, de hora em diante, as denominações da potestade celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. Ó. Que igreja? Tem uma doutrina, meu querido. A sã doutrina da salvação. A sã doutrina da verdade. Quem dá ouvido a esses pastores, a Edir Macedo, se citar as 4 igrejas mais top, né? A Mundial, a Internacional da Graça, a Plenitude do Trono de Deus, são doutrinas vãs. São pensamentos. Acho que não são nem doutrina, pô. É a doutrina que o cara fundou, o pensamento do fundador, pô. Simples. Não é a doutrina, fundamento dos apóstolos. Seja dada a glória aonde? Seja dado o louvor aonde? Aonde tem a Eucaristia, onde tem Cristo sacramentário, onde tem altar, onde tem a Eucaristia, onde tem sucessores dos apóstolos. Na igreja. Olha só, Efésios 3, ó. A ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. Amém, ó. Olha só que interessante. Porque Cristo, Mateus, escolheu 12, ó. Mateus 10:1. Eis o nome dos 12 apóstolos. Ó, apóstolos. Escolheu 12, designou 12, enviou 12. 1 Coríntios 2:20, constituiu meramente os apóstolos. E tanto que perseverar eles na doutrina dos apóstolos. Efésios 2:20, edificar sobre o fundamento dos apóstolos, profeta, tendo por pedra de ângulo Cristo. Eu persegui de morte, eu devastei a igreja, perseguindo de morte essa doutrina. Eu persegui a igreja de Cristo. Paulo fala, eu persegui a igreja de Cristo. Eu persegui a igreja e a doutrina de Cristo. Rodrigo Silva, pelo amor de Deus, pô. Adianta que você fazer teologia, filosofia, mestrado, doutorado e ficar incrédulo. Apresentar o seu pensamento, apresentar a sua visão do jeito que você leu a Bíblia. Não, meu irmão. Da mesma maneira que os apóstolos pregaram e anunciaram. Se tiver bispo, se tiver padre, leigo, pregando ao contrário, meu irmão, é inválido. Paulo fala aqui bem claro, Gálatas, para encerrar o vídeo. Se você mudar isso, você apostatou da fé. Ó. Gálatas 1:9. Repita aqui que acabamos de dizer, ó. Se alguém, ó, pregar doutrina diferente
daqui receber, seja eles comungado. Gálatas 1:13. Certamente ouviste falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso. Perseguia a igreja de Deus e assolava. Avastentava no judaísmo muitos dos meus companheiros de idade avançada, extremamente zelosos da tradição de meus pais. Ó. Então, meu irmão, esquece, Rodrigo Silva. Cristo, ele fundou só uma igreja. Salve Maria, sou o missionário São Roberto. É um vídeo simples para você entender, pô. Todos que saem da igreja católica têm essa visão. Simples. Que não quer ser obediente. Quer fazer igual Martinho Lutero. Se acovardou. Colocou o rabo entre as pernas e foi fundar outro pensamento. Não o pensamento de Cristo. Paulo fala, tem o mesmo pensamento de Cristo. Ah, mas eu estou na divisão? Cristo fala, toda divisão será destruída. Não, não é o mesmo pensamento de Cristo. Paulo fala, seja meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11:1-2. Quer ser imitador de Cristo nas divisões? Tanto que esses caras, eles imitam o próprio fundador deles. Não em matéria doutrinária, mas em divisão. Simples entender isso. Salve Maria.